Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Peguem aí o livro para ir acompanhando a partir do vídeo, né? O texto com o vídeo. Veja aí na descrição também. Assim como faço as anotações de vocês com dúvidas, curiosidades sobre o assunto. Lembrando que a gente está chegando agora na etapa final do nosso ano letivo, também com o quarto bimestre. Então, é necessário mais empenho, dedicação de vocês, para que assim a gente possa concluir um ano letivo com muito sucesso. Então, faça uma atividade proposta e não esqueça de me enviar assim que concluir, tá bom? Vamos juntos para mais uma aula de ciências? Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá continuidade ao assunto relacionado às camadas, né, que estão sobre o nosso planeta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, sobre a hidrosfera, a estratosfera, litosfera. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas e importância. Então, o título da nossa aula é Estrutura da Atmosfera e suas camadas. A atmosfera. Qual a importância, qual a função dela para a gente? Aí eu pontuei com o escudo. Como assim? A atmosfera serve como escudo? Sim, para proteger da ação direta dos raios solares. O Sol, ele tem raios ultravioletas e a nossa atmosfera ajuda a proteger os seres vivos do excesso desses raios ultravioletas. Além disso, a atmosfera, né? Ela também tem a capacidade aí de reter calor. Esse calor, se não fosse essa capacidade, a gente já teria morrido congelado. Então, se não existisse a atmosfera do nosso planeta, todo o calor do Sol que entra durante o dia iria embora e a gente acabaria ficando congelado. Além do mais, a atmosfera fornece oxigênio e gás carbônico. O oxigênio que é importante no processo respiratório de alguns seres vivos e o gás carbônico que é essencial para os seres vivos fotossintetizantes, no caso das plantas, das cianobactérias e algas, porque esses indivíduos, eles absorvem o gás carbônico que está na atmosfera, juntamente com os raios solares, a energia solar, e transforma em alimento para eles, que é a glicose, como a gente já estudou anteriormente. Então, esses gases são de extrema importância e são aí disponibilizados a partir da atmosfera. Assim como ajuda a manter a vida na Terra diante de todas essas características que estão presentes nela. Então, a gente não pode deixar de ter em vista o quanto a atmosfera é importante. E essa atmosfera, gente, é como fosse um oceano de ar, que a gente estivesse mergulhado nele. Para vocês terem uma ideia da espessura dessa camada de ar, vocês devem pensar no planeta como ele fosse uma laranja. E nesse ponto de vista, olhando o nosso planeta como uma laranja, a camada formada por gases seria a casca dessa laranja. Essa camada gasosa que existe em torno de toda a Terra é uma mistura de diferentes gases, que é chamada de atmosfera, que significa esfera de ar. O que retém essa camada de ar em volta da Terra é a força da gravidade, que atrai tudo que existe nela em direção ao seu centro, incluindo os gases à sua volta. A atmosfera terrestre estende-se da superfície do nosso planeta até centenas de quilômetros em direção do espaço. Entretanto, a vida fica restrita a uma parcela da atmosfera,
que são as regiões mais próximas da superfície terrestre. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. Mas antes, a gente vai trazer aí como exemplo do livro de vocês, na página 195, vai estar lá destacando que muito antes de a eletricidade ser investigada pelos cientistas, existiam bombas de água manuais, semelhante à disponível para o uso de galões de água, e bombas que funcionavam com a queima de combustíveis em vez da força humana. E nos anos de 1700, essas bombas eram usadas para retirar água do interior de Minas, para se poder extrair o carvão, principal combustível usado na época, antes da descoberta aí do petróleo. E foi nesse contexto que os cientistas se depararam com um problema. Essas bombas, por mais potentes que fossem, só conseguiam tirar água de uma profundidade de cerca de 10 metros. E aí que vai entrar um experimento, que é o experimento conhecido como experimento de Torricelli. Então, foi um cientista que resolveu, por volta de 1643, fazer um experimento com base em um metal chamado mercúrio, que se encontra no estado líquido na temperatura ambiente. Então, a gente vai ver agora, galerinha, que esse cientista, Torricelli, foi quem determinou a pressão atmosférica a partir do experimento que ele descobriu. E essa pressão nada mais é que uma força que vai estar agindo sobre determinada área. Então, ele pegou um recipiente de mercúrio com mercúrio, que é o metal que eu falei para vocês que a gente encontra no estado líquido na temperatura do ambiente. Assim como também pegou um tubo de ensaio e encheu ele de mercúrio. E daí, ele colocou esse tubo de ensaio de ponta cabeça no recipiente que tinha mercúrio a nível do mar. E o que Torricelli percebeu? Ele percebeu, gente, que o líquido escoava até uma altura de 76 centímetros. Mas por que todo o líquido não escoava? Foi aí, então, que ele viu que havia uma força que segurava o líquido até essa altura de 76 centímetros, mesmo que ele não enxergasse essa força. E esse experimento ele fez diversas vezes e observou o mesmo resultado, que formava um vácuo, um espaço que não existia entre o mercúrio, quando ele colocava todo o tubo de ensaio mergulhado, cheio de mercúrio, mergulhado no recipiente com mercúrio também. Então, ele não via esse vácuo, a existência desse vácuo. Só com um experimento, só com esse processo que ele conseguia ver que existia uma força que permitia só a descida do mercúrio a 76 centímetros. E no ano de 1648, outro cientista, Perrin, pegou o mesmo experimento de Torricelli e o levou para uma montanha na França. E o que ele observou diante da altitude da montanha foi que, quando ele chegou na montanha, e levou o experimento, ele observou que na altitude de 1.000 metros da montanha, o mercúrio no interior do tubo baixou 8 centímetros. 8 centímetros abaixo do valor que Torricelli tinha observado, dos 76 centímetros. Então, ele observou que o mercúrio chegou a 68 centímetros. Dessa forma, ele concluiu, gente, que quanto maior a altitude de um lugar, menor é a pressão exercida pelo ar. E foi devido à menor pressão que o mercúrio acabou escoando mais. E a partir desse experimento também foi permitido concluir a questão da bomba d'água, O problema da bomba d'água ele foi resolvido
a partir desse experimento também de Torricelli, que ele viu que havia uma semelhança entre o problema real com a bomba e que em que um recipiente aberto seria a mina cheia de água e o tubo simularia a mangueira da bomba. Assim, por mais que a bomba sugue todo o ar da mangueira, criando um vácuo, a água não consegue subir mais que 10 metros por causa da pressão atmosférica. Essa pressão que é uma força que é aplicada sobre determinados objetos, como eu tinha dito para vocês logo no início, quando a gente falou sobre pressão atmosférica. E a atmosfera, ela é dividida em camadas e a gente vai ver cada uma delas. A gente vai ver, pessoal, a gente sabe que a atmosfera terrestre, ela não é exatamente igual em toda a sua extensão. Além da mudança na quantidade de ar, que vai ficando mais rarefeito conforme nos aproximamos do espaço sideral, ela apresenta variações na composição, de acordo com a altitude. E para facilitar o estudo da atmosfera, ela é dividida em camadas. Camadas essas que não têm limites definidos, do mesmo modo que vimos quando estudamos o interior do nosso planeta. Então, a primeira camada que a gente vai estar vendo é a camada mais próxima à superfície terrestre, que é a troposfera. É nela que vai ser formada as nuvens, que ocorrem as chuvas, os ventos e até mesmo os relâmpagos. E é ainda nessa camada que as aves e os aviões voam, e onde concentra-se a maior quantidade do gás oxigênio utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. Nessa camada, conforme aumenta a altitude, diminui a temperatura, ou seja, em uma mesma região, ambientes montanhosos apresentam temperaturas mais baixas do que ambientes a nível do mar. A altitude da troposfera é de cerca de 15 quilômetros. A estratosfera, ela vai estar situada acima da troposfera. Ela tem aí cerca de 15 a 50 quilômetros de altitude. E é onde a gente vai encontrar uma camada bastante importante para a gente, que é a camada de ozônio. É a camada que filtra grande parte dos raios ultravioletas do Sol, evitando danos aos seres humanos, porque esses raios ultravioletas, eles podem desencadear sérios problemas de pele nos seres vivos, no caso da espécie humana principalmente. Aí depois da estratosfera a gente tem a mesosfera. Na mesosfera há uma baixa temperatura que pode chegar a menos de 100 graus negativos. Apesar dessa temperatura baixa, a quantidade de ar que existe nessa camada provoca combustão de meteoros, que muitas vezes são chamados de estrelas cadentes. Isso ocorre porque o atrito entre o ar e os objetos em alta velocidade produzem um aquecimento. Então, quando as naves espaciais retornam do espaço, ao atravessar essa camada devido ao atrito com o ar, aquece tanto que precisa de uma proteção especial para não serem destruídas. Essa camada da atmosfera está situada numa faixa de altitude de aproximadamente 50 a 80 quilômetros. Então, é na mesosfera, pessoal, que vai ocorrer a provocação do que a gente chama de estrela cadente, né? A combustão do meteoro. A gente vai ter a termosfera. A termosfera, ela tem esse nome porque ela absorve uma grande quantidade de raios solares. Esse fenômeno facilita a transmissão de ondas de rádio, muito importante para a comunicação a longa distância. Essa camada está situada numa faixa de altitude de 80 a 600 quilômetros aproximadamente. E temos a exosfera. É a camada mais alta da atmosfera, isto é, o limite entre nosso planeta e o espaço sideral.
numa altitude aí de mais de 600 quilômetros. Nessa camada, o ar é muito, muito mesmo rarefeito, ou seja, com muito pouco oxigênio, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a biosfera. A gente já viu na parte do conteúdo de organização de seres vivos. A biosfera é um dos níveis ambientais, quando a gente está falando da classificação dos níveis dos seres vivos. E a união do solo, da água e do ar, nos quais encontramos formas de vida, a gente chama de biosfera. É interessante a gente estar falando sobre ela e entender a sua composição, quais camadas que engloba a biosfera. A biosfera ela é formada, gente, por 3 camadas, que é a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. E aí, a atmosfera está relacionada a um componente bastante importante, que é o ar, a hidrosfera, a água, e a litosfera, ela contempla regiões onde existem vários tipos de rochas. E quando a gente fala em biosfera, né, bio é a camada da vida, significa que onde tiver essas 3 camadas, ar, água e rocha, é onde vai existir vida, ou seja, vai haver a biosfera. Então, só onde existir vida é onde vai ter a biosfera, né? E que são os elementos importantes para a sobrevivência dos seres vivos é o quê? É o solo, as rochas, a água que está na hidrosfera e o ar que está na atmosfera. Então, sem essas partes que abrigam a vida, que constitui a biosfera, a gente diz que não existe vida. Então, só existe vida quando contempla essas 3 camadas que formam a biosfera, que é a atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, você já sabe que podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Lembrando, façam a atividade e me mandem. Afinal, estamos no 4º bimestre e as atividades pontuam para cada um de vocês. Então, um forte abraço e se cuidem.